Muito bem, para dar início ao programa Clínica da Alma, a gente está aqui com dois guerreiros do quadro Clínica da Alma, o líder do Ministério Clínica da Alma, pastor Rogério Goulart. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bonita camisa, viu? Bonita mesmo. E o pastor Guerra, que está aqui com a gente com o seu gesto habitual, fazendo guerra contra o pecado, é isso, pastor Guerra? Isso. Bem-vindaço. Bem, obrigado. A gente quer saber primeiro como é que foi aí o retiro que teve o Clínica da Alma, tá todo mundo ansioso, com a ansiedade boa, né? Aquela expectativa, com boas expectativas, para saber como é que foi lá. Foi muito bom, foi uma experiência fantástica. E assim, as pessoas assim, praticamente não faltaram, estiveram todas. E a gente assim pôde ver o poder do Senhor se manifestando na vida das pessoas. E nós estávamos com uma equipe assim reduzida, porque houveram os compromissos naturais que as pessoas têm, os voluntários, né? Já está chegando o final do ano, provas e compromissos. E nós oramos, pedimos ao Senhor envie então a equipe celestial, porque aqui a humana está pequena, mas sabemos que a celestial vai estar grande aqui e realmente houve algo sobrenatural. Inclusive quero cumprir meu compromisso que eu falei ontem para os irmãos lá de São Carlos, eles disseram assim, pastor, a gente assiste todos os dias, a gente não perde um programa, manda um abraço para a gente. Então estou mandando um abraço aos amados lá de São Carlos e eles têm um ministério lá chamado Metanoia. E aí então eles olha, lembra Metanoia? E aí tá bom, olha, Metanoia. E nós estendemos a todos os participantes, todos né? Eles, que estiveram, inclusive a Alexandra lá de Uberaba também. De Uberaba. Falou aqui que iria, vocês confirmaram que ela participou lá. Fez a lista de chamado lá, respondeu o presente. A nossa irmã lá da Rocinha, que já entrou em contato conosco aqui também. Esteve lá e o Senhor fez uma obra linda na sua vida e várias outras pessoas, né? Os daqui de Belo Horizonte, de outras cidades circunvizinhas que estavam participando também. Deus abençoe vocês. E ó, nós temos uma ligação vindo lá de Uberaba, é a Sandra, quer falar aqui com a gente. Alexandra. Isso, tudo bem? Graças e paz. O irmão Maurício falou que quando eu retornasse, era para me ligar para contar o testemunho. E a gente falou de você aqui, sem saber que você estava na linha, que Jesus se vence. Não perdi tempo, né? Vocês viram que eu não perdi tempo. Então você vai contar em breves palavras pra gente um testemunho rápido aí do que aconteceu no Clínica da Alma. Faz um resumo daquilo que foi na sua vida o Clínica da Alma. Tá, só queria fazer uma brincadeira com o pastor Guerra, né? Porque ele me apelidou de Uberaba e o apelido pegou. Porque o pessoal no ônibus só se chamava de Uberaba. Mas sim, eu vou contar meu testemunho sim. Assim, já pude receber até a experiência das pessoas quando eu cheguei aqui, já me falando da minha mudança. Por exemplo, eu cheguei hoje e as pessoas já estão falando. Eu estou muito feliz. Uma das coisas que eu fui buscar ao Senhor, né, foi essa perda da identidade, né, que eu tinha perdido, até o pastor Jean falou, eu iria voltar com essa identidade no Senhor e para a glória do Senhor eu voltei, né, eu tinha pedido muito ao Senhor essa alegria, né, que eu tinha perdido. Na verdade sorria, mas não era aquele sorriso da alma, eu falei, Senhor, né, me devolva, mas ele realmente fez infinitamente mais aquilo que eu pedi, né, ou pensava mesmo. E eu quero, assim, contar uma coisa que me tocou muito na Clínica da Alma. Parece, assim, até para os irmãos que nos deram esse carinho, parece para eles poderia ter parecido pouco, né, e pequeno, mas isso me tocou tão profundo. Eu falei, Jesus, eu tenho que ligar e contar isso. Porque quando assim, a gente estava no momento lá da oração, do quebrantamento do Senhor, a gente chorava demais, né? Eu até na hora que eu coloquei até já as fotos no Face, coloquei lá, esse chão ficou lavado das lágrimas dos irmãos. Creio que o Senhor colheu todas. E naquele momento que eu chorava muito, eu falei, Senhor, eu não trouxe uma toalha aqui, né? Estou com o rosto todo lavado. E veio a irmã Alexandra e me entregou o lencinho. E aí que eu chorava mais, porque eu vi o carinho dos irmãos. No dia seguinte foi o pastor, né, Rogério também me entregou o lencinho. E aquilo, para mim, teve, assim, o gesto de carinho dos irmãos, né? A gente erra até citando nome, mas pastor Guerra, cada um dos irmãos, cada carinho, até apelido carinhoso, viu, pastor Guerra? Eu também faço desse apelido carinhoso. Mas esse carinho, eu falo assim, esse carinho não tem preço. Então, primeiramente, acima de tudo, hoje eu quero louvar ao Senhor Deus
por tudo que Ele fez na minha vida e pela vida de cada um dos irmãos, né, do Clínica da Alma. E dizer, sim, eu não coloquei lá no papel, né, o que eu iria fazer, mas eu quero dizer que os irmãos do Clínica da Alma, e o de tudo um pouco também, porque através de tudo um pouco eu pude conhecer o Clínica da Alma, uma rede super incrível, né? Ganhou uma intercessora aqui em Uberaba. E eu já estou fazendo outras pessoas interceder por vocês. Né? E eu pude ir também no curso da Lagoinha ontem, depois do congresso, fui lá para o curso da Lagoinha, porque o meu sonho era levantar a minha Bíblia e tomar posse daquelas palavras que o pastor Márcio falava. Então, resumindo, o Senhor me restaurou completamente e eu trouxe para minha casa essa restauração. Eu sei que muito mais o Senhor ainda há de fazer e eu vou ligar para contar mais bênçãos. Amém. Obrigado pela sua participação. Deus te abençoe, viu? Amém. Deus abençoe vocês tchau. também. Falou, Alexandra. Uberaba. E até aproveitar aqui e mandar um grande abraço ao pastor Márcio também, né? Nosso programa foi o aniversário dele ontem. Parabéns ao pastor Márcio. Parabéns. Você é um homem que dispensa qualquer apresentação e comentários. A gente não tem muito o que falar aqui não, porque o senhor vive realmente além daquilo que prega. O senhor vive muito além daquilo que prega. É uma inspiração grande pra gente. Então, que Deus te abençoe. Nós te amamos mesmo, pastor Márcio. Nosso respeito, ele é incalculável pela sua pessoa e por aquilo que o senhor transmite da pessoa de Jesus pra gente. Deus abençoe muito. Isso aí. Amém. Glória a Deus. E vamos falar agora do novo tema, né, pastor? Vamos falar sobre laços de alma, né? Ou vínculos de alma, emocionais. O que é isso? Na verdade, isso é um vínculo mesmo, muito forte, entre duas pessoas, que pode tanto ser benéfico ou maléfico. Então, ou seja, é um vínculo que gera uma dependência tão forte. Agora, ele pode ser maléfico ou benéfico. Nós temos alguns exemplos bíblicos sobre isso. E o maléfico, ele traz consequências seríssimas sobre a vida da pessoa. Né? Então, esse é basicamente, se nós fôssemos conceituar isso. Né? Agora, os vínculos de alma, os laços de alma, por exemplo, eles são, vamos dizer assim, permitidos, autorizados, possíveis e benéficos em quais casos? Tá. O benéfico, nós temos alguns exemplos bíblicos sobre ele. Por exemplo, a aliança ou uma ligação muito forte que existiu entre Jonatas e Davi. Ou seja, eles se aliançaram, não é? E houve o quê? Uma cobertura um para o outro e houve um benefício no aspecto dessa aliança. Ou seja, eles verbalizaram, disseram, meu Deus é o teu Deus, ou seja, o meu povo é o teu povo, e ali eles fizeram uma aliança, um pacto. Não é? Nós temos, por exemplo, Noemi e Ruth. Noemi e Ruth, ou seja, Ruth falou para Noemi, onde você for eu vou. Né? Ou seja, e ela se submeteu a esse vínculo, a essa aliança, e no fim depois a gente sabe o que aconteceu. Então a aliança de alma, ela vem a partir de uma amizade. Ela vem através de uma amizade, ela pode vir através de amizades ou relacionamentos dentro da igreja, ou ministerial. Existem alianças ministeriais. Eu tenho uma aliança com a igreja, eu tenho uma aliança com o pastor Márcio, é uma aliança benéfica, ou seja, é um vínculo. Agora, o que acontece é que quando ela entra num ambiente, ou seja, de relação sexual, aí ela entra num envolvimento maior, que aí entra corpo, alma e espírito. Não é aí que pode existir os problemas maléficos, não é? E tem outros que a gente vai citar ainda. Pastor, até para a gente esclarecer algumas dúvidas, muitas pessoas têm dificuldade de entender a diferença de alma e espírito. Fala também a diferença tanto de alma e espírito, quanto laços espirituais e laços de alma. Qual a diferença? Ok. Por exemplo, a alma está relacionada o quê? À vontade, às nossas escolhas, ou seja, está relacionado às nossas emoções, os sentimentos, tudo isso está relacionado à psique humana. É o psique humano. Agora, quando entra a área espiritual, então já está falando que são alianças espirituais que eu posso fazer, firmar pactos, alianças no mundo espiritual, onde eu vou ficar aprisionado ou pactuado com essas hostes espirituais. Então, ou seja, quando eu assumo um compromisso com uma, entre aspas, uma entidade espiritual, ou seja, eu fiz uma aliança, um pacto, ou seja, então essa pessoa, ou seja, esse ser vai me governar e me direcionar. Agora, quando eu me aliancio com alguém, com uma pessoa, através do ato sexual, então, ou seja, as minhas emoções, os meus sentimentos e a área espiritual, ela é firmada porque aquilo com quem eu estou me aliançando, ele é transferível.
ou vice-versa. Quer dizer que aquela pessoa tem direito na sua vida, num certo sentido? No certo sentido, porque se eu faço uma aliança com alguém que é um jugo desigual, a tendência de eu absorver o que tem de desigual de mim. Então, vamos trazer aqui para assim, bem claro. Por exemplo, se eu faço uma aliança com uma pessoa que não é cristã, ou ela tem envolvimentos de todas as ordens, a tendência de eu ser influenciado. Né? Negativamente, óbvio, não é? Então, ou seja, essa influência, ela vai trazer malefício para a minha vida. E além do mais, que a gente entende que quando nós falamos sobre casamento, que casamento é uma aliança e a consolidação desse casamento é através do ato sexual, então quando eu tenho um ato sexual com qualquer outra pessoa, eu estou firmando uma aliança. Então, se essa pessoa, por exemplo, ela tem envolvimentos espirituais, seja com qual for aí a religião, ou os envolvimentos de seitas e coisas assim, esses espíritos eles vão ser transferidos para mim também. E eu vou ser afetado por causa disso. O que você está falando então é o seguinte, se uma pessoa, por exemplo, ela não se guarda para uma aliança de alma no casamento com o seu cônjuge e ela se envolve sexualmente com outras pessoas, se ela se envolveu, por exemplo, com 5 pessoas ao longo da vida dela, sexualmente falando, ela teve aliança com essas 5 pessoas. Exatamente. Então, se quer dizer foi que 10, 20, 30, 50, com todos. E quer dizer então que ela, na medida que ela saiu daquele relacionamento, ela não perdeu o vínculo de alma. Não. Ela continuou com o vínculo de alma. A gente, normalmente, quando a gente dá aula, nós ministramos sobre esse tema, normalmente a gente pega, dá licença, a gente pega um papel branco e um papel azul ou qualquer outra cor. E a gente passa a cola em ambos e cola. E deixa secar. E aí depois a gente vai tentar separar. O que acontece quando a gente separa? Fica um pedaço de cada lado. Branco para cá, vermelho para lá, seja, é isso que acontece com a alma. A alma da pessoa, ela vai ficando o quê? Fragmentada, porque ela cola e descola, porque a aliança é isso. Ou seja, a Bíblia diz, deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher e os dois se tornam um. São 2 pessoas distintas, mas eles se tornam um aos olhos de Deus. E esse se tornar um quer dizer que existe uma fusão, existe uma aliança que ela é inseparável. Então, por isso que no momento do ato sexual, que é a consolidação da aliança do casamento, ou seja, a solidificação através do ato sexual, que é um pacto, não é? Isso a gente pode explicar mais sobre essa questão depois. Então, o que acontece? Quando a pessoa cola e descola, aí tem outras pessoas, ela gruda, descola. Então, o que vai acontecendo? As emoções dela vai ficando fragmentada, e parte dela e da outra pessoa são fundidas. E nesse caso são 2 alianças, de alma e espiritual também? Não, quando é firmado o ato sexual, solidifica tudo. Porque tem emoções, tem prazer e tem o espírito, porque existe... Alma, corpo e espírito. Então, alma, corpo e espírito. Laços espirituais e emocionais.